Fala, meus irmãos, tudo bem? E aí, como é que vai? Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje chegamos na lição de número 10 dessa revista que fala sobre a justiça divina, baseado no livro do profeta Ezequiel. Assunto da lição: a restauração nacional e espiritual de Israel. O texto áureo diz assim: E assim todo o Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o, o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Romanos, capítulo 11, verso 26. A leitura bíblica está em do verso Ezequiel capítulo 37, do verso 1 até o verso 14. Mas antes vamos ler a verdade prática que diz assim: a chamada divina, a restauração tem a ver com o restabelecimento espiritual e social de quem se arrepende. Então, dois aspectos da restauração. Primeiro, espiritual e depois social, ou social e espiritual, vai esses dois aspectos da restauração. Vamos para a nossa leitura bíblica. Ezequiel 37, do verso 1 até o verso 14. Diz assim um texto bíblico: E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis. E vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Amém. Até aqui a nossa
leitura bíblica. Então, como já falamos, nossa lição de hoje, ela trata da restauração em dois aspectos da nação de Israel. A restauração nacional, né, a restauração social, e segundo, a restauração espiritual. É sobre isso que se trata, é sobre isso que fala a visão profética do capítulo 37 de Ezequiel, que foi o que acabamos de ler, tá bom? Quem nunca, né, pregou nesse texto de Ezequiel 37 da visão do vale de ossos secos? Antes de entrar na aula, eu quero te pedir, por favor, se inscreva no nosso canal, nos dê essa força, esse apoio e, por favor, também compartilhe esse vídeo, né? Essa aula com seus amigos, joga lá no grupo da igreja do WhatsApp, joga no seu Facebook, compartilha isso para que mais pessoas sejam alcançadas através dessa aula, né, da escola bíblica, e assim também sejam edificadas na palavra de Deus, que é muito importante. Quero te pedir também que quando você se inscrever, ativa o sino das notificações. Semanalmente temos 2 vídeos de escola bíblica, de aula da escola bíblica. O primeiro é sobre a revista da PEC, que é o Programa de Educação Cristã Continuada, do Campo de Belém, onde eu faço parte, que é essa revista aqui, ó, estamos estudando sobre o Evangelho segundo Marcos, apresentando Jesus como um servo. E a outra revista que nós também estudamos aqui no nosso canal é essa revista da CPAD, que se trata da justiça divina, falando a respeito do livro do profeta Ezequiel, de onde nós estamos tirando a lição de hoje, tá bom? Então é importante que você se inscreva e ative o sino das notificações para você ser avisado toda vez que a gente postar um vídeo novo aqui no canal. Fora isso, nós temos diariamente, às 6 da manhã, o oráculo do dia, que é uma palavra curta, né, de 1 minuto e meio, 2 minutos, por aí assim, apenas para dar um direcionamento e aquele gás diário para você ficar, ó, meditando na palavra de Deus ali todos os dias, se alimentando. Esse oráculo do dia é fruto do meu devocional com Deus, que eu faço, né, todos os dias, e eu anoto ali, guardo aquela palavra e na semana seguinte eu venho aqui e compartilho com vocês. Então, tudo que eu trago aqui para vocês não é algo que vem aleatoriamente, é algo que eu já aplico na minha vida, que eu já meditei, é uma palavra que já serviu para mim e que eu estou compartilhando com vocês. E é maravilhoso estar aqui todos os dias compartilhando com vocês a palavra de Deus. Então, em troca disso, eu só preciso que você se inscreva nesse canal e compartilhe esses vídeos com outras pessoas para que esse canal também cresça, né? Muito obrigado a todos que já são inscritos, a todos que já nos acompanham, que dão aquela força, que comentam aqui nos vídeos. Você também pode ver que na descrição desse vídeo aqui eu coloco os vídeos, os links das aulas anteriores. Se você porventura tenha perdido, você pode ir aqui na descrição desse vídeo, você vai ver o link das aulas anteriores. Coloco o link também do oráculo aqui embaixo para você acompanhar. Tem também o meu Instagram, o link do meu Instagram aqui embaixo para você me seguir lá no Instagram. Lá a gente pode conversar, você pode fazer perguntas, deixar dicas, críticas, fazer o seu comentário, e por lá a gente pode interagir de uma forma mais dinâmica, beleza? Então, vamos entrar aqui na nossa lição. A introdução diz assim, ó: a lição de hoje é um estudo sobre a restauração nacional e espiritual de Israel. A visão que Ezequiel teve do Vale de Ossos Secos descreve, numa linguagem metafórica, como Israel voltará a ser uma nação soberana, reconhecida na comunidade internacional, ou seja, a palavra de Deus, a palavra profética, contempla uma restauração completa, política e espiritual. Nós sabemos que
até vamos comentar aqui na nossa lição, que por um grande período a nação de Israel ela sofreu pelo menos duas grandes diásporas, né? Onde essa nação foi dominada e perdeu a sua titularidade de nação, né? De Estado. Nação não, sempre foi uma nação, mas o reconhecimento de um Estado ela perdeu por um grande período. Nós vamos até comentar sobre isso aqui. E o fato dela voltar a ser reconhecida como um país, como um Estado, né? Isso já é cumprimento da palavra de Deus. E por aí nós conseguimos já perceber o cenário, né, se armando para que apareça o anticristo e depois, consequentemente, a volta do Senhor Jesus. O primeiro tópico fala sobre o significado do vale de ossos secos. E o primeiro ponto é os ossos secos. O profeta não diz como exatamente Deus o levou ao vale, mas a expressão "e o Senhor me levou em espírito" se refere à maneira como Deus lhe entregou esses oráculos, ou seja, por meio de uma visão, como já havia acontecido antes, conforme Ezequiel 1, conforme Ezequiel 8 e conforme também Ezequiel 11. 3 momentos de visões que Deus comunicou a Ezequiel. Ele foi conduzido em visão e colocado no meio de um vale cheio de ossos que estavam sequíssimos. Essa revelação é uma profecia que anuncia de antemão a restauração nacional de Israel depois de muitos séculos de dispersão entre as nações, seguida pela restauração espiritual. Então, existem aqui 2 estágios dessa restauração. Esse cenário do Vale de Ossos Secos é o momento, né, descreve como a nação de Israel está de uma forma espiritual, né, não material, mas de uma forma espiritual. Aqui é uma metáfora, como nós bem lemos aqui no comentário bíblico. Então, esse processo de restauração ele se dá em 2 aspectos, que foi o que já mencionamos aqui, né? Primeiro, ele se dá da forma política, de uma forma social, de uma forma nacional, onde a nação ela retorna para o seu lugar e posteriormente ela é reconhecida como um Estado, né? E aqui o segundo ponto é o significado. Nos versículos 11 até o 14, Deus explica a Ezequiel o significado da visão. A palavra profética esclarece que estes ossos são toda a casa de Israel. Muitos dos dispersos haviam perdido a esperança e se sentiam totalmente destruídos. Os nossos ossos secaram, essa foi a fala deles. Expressão que significa uma ruína definitiva e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. O discurso não diz quando os oráculos foram entregues ao profeta Ezequiel, mas com base no verso 11, podemos afirmar que isso aconteceu logo que Ezequiel recebeu a notícia da destruição de Jerusalém e do templo. Ezequiel 33, verso 21. Nós sabemos que esse período que o profeta Ezequiel profetizou foi durante o período do cativeiro babilônico, né? Então, esse cenário do Vale de Ossos Secos, ele descreve exatamente a condição espiritual que a nação de Israel ela estava passando. Não podemos esquecer que esse momento aqui, né, de desgraça, de calamidade e de desesperança é resultado da desobediência do povo. Então é resultado daquilo que o povo cometeu, daquilo que o povo fez de errado. Terceiro ponto aqui dentro fala sobre as promessas, né? O mesmo Deus que fez as feridas, ele mesmo as ligará, conforme Oséias capítulo 6. O mesmo Deus que advertiu o povo ainda nos dias de Moisés, da diáspora, no caso da desobediência aos mandamentos, prometeu, né, trazê-lo de volta. Então aqui existem as referências da promessa de volta. Ezequiel
capítulo 11, e Jeremias, capítulo 31. A dispersão de Israel entre as nações é identificada com o vale de ossos secos da visão de Ezequiel. Essa visão serviu para aumentar a esperança do povo durante os séculos de perseguições entre as nações na diáspora. A visão vislumbra a restauração nacional e, em seguida, também espiritual de Israel. Então, aqui entrando, nessa visão, nós vemos esses dois momentos. Um momento em que aqueles ossos, eles recebem a profecia, a palavra de Deus, e aí eles se remontam o osso, cada osso ao seu osso, de forma organizada até formar o esqueleto. Depois de formar o esqueleto, os nervos e tendões e carne e pele e tudo vai se montando ali, se reformando até ficar uma pessoa, um corpo, porém ainda não havia vida ali. Então, esse ponto é interessante. E Ezequiel mais uma vez profetiza, então o Espírito entra naquele corpo, que era um cadáver. Após a profecia, o Espírito entra e então eles passam a viver com o Espírito, pelo Espírito, através do Espírito. Então, ela se divide nesses dois pontos, uma restauração física e depois uma restauração espiritual. O segundo tópico aqui fala sobre a dispersão dos judeus entre as nações. O primeiro ponto é as diásporas de Israel e Judá. A primeira diáspora começou em 605 a.C., quando o rei Nabucodonosor subordinou Jeoaquim, rei de Judá, aos babilônios. Está também em 2 Reis, capítulo 24, e em Daniel, capítulo 1. O cativeiro assírio de 722 a.C. faz parte da primeira dispersão, 2 Reis, capítulo 17. Mesmo com o fim do cativeiro de Judá por meio do decreto de Ciro, rei da Pérsia, em 538 a.C., que está em 2 Crônicas, capítulo 36, e em Esdras, capítulo 1, a maioria dos judeus jamais retornou à terra de Israel. Desde então, eles continuaram por toda parte. Nos tempos do Novo Testamento, havia comunidades judaicas nos grandes centros urbanos no vasto Império Romano. Então, a profecia de Ezequiel se refere a uma diáspora posterior. Então, preste atenção. Desde as diásporas que houveram, as dispersões que houveram com os babilônios, com a Síria, e mesmo depois de haver um decreto de Ciro autorizando ali os judeus, os israelitas retornarem para a sua terra, mesmo assim havia ainda muitos judeus espalhados por todo o mundo, e até hoje há. Então, essa profecia de Ezequiel 37, ela ainda não se concretizou por completo, embora em parte já tenha se realizado, mas por completo ainda não, porque ainda existem vários judeus espalhados pelo mundo todo, várias comunidades judaicas espalhadas pelo mundo. Então, um dia esses judeus retornarão à sua terra e então se concretizará fielmente toda essa profecia. Aqui o segundo ponto é renasce Israel. O retorno dos judeus a que se refere a profecia diz respeito à segunda diáspora anunciada de antemão pelo Senhor Jesus em Lucas capítulo 21. Essa dispersão judaica durou mais de 1.800 anos, sendo iniciada no ano 70, por ocasião da destruição de Jerusalém pelos romanos, e foi concluída com a fundação do Estado de Israel em 27 de novembro de 1947, na primeira Assembleia Geral das Nações Unidas, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, quando foi pronunciada por grande maioria de votos, 33-14, a favor da partilha da Palestina, com 10 abstenções. Estavam criadas as bases legais para o estabelecimento do Estado de Israel no dia 14 de maio de 1948. Foi a data da publicação do primeiro diário oficial do país, o dia em que as tropas britânicas deixaram o país em Ben Gurion, e o primeiro chefe de Estado, como ministro de Israel, assumiu o governo do país. Desde então, Israel se torna uma nação soberana. Então preste atenção, no ano 70 depois de Cristo, houve a destruição da cidade, e no ano de 1948, 1800 anos mais ou menos aí,
de tempo para que a nação de Israel fosse novamente reconhecida como um Estado. Então, esse é o princípio, o início da profecia, do cumprimento da profecia. A nação de Israel já é reconhecida como um Estado e agora o complemento seria o retorno dos judeus para este lugar. Então essa é em parte a profecia da restauração social, né? Nacional, material, física da nação de Israel. Terceiro ponto aqui dentro, a restauração nacional. O primeiro a restauração nacional, isto é, quando todos os ossos se juntaram e formaram os nervos, as carnes, recobriam esses ossos, estava, pois, o corpo pronto, a restauração de Israel em um só dia e depois as dores de parto, né? Conforme Isaías 66. Essa profecia é geralmente interpretada como o sofrimento do povo judeu no período nazista que terminou com o renascimento de Israel. A fundação de Estado de Israel é o cumprimento da promessa do retorno. Aí vem, conforme Ezequiel 36, 37 e Amós capítulo 9. Então, estes foram os pontos de cumprimento da profecia que ainda está em andamento. Agora vamos falar sobre o terceiro e último tópico da nossa lição, que fala sobre o milagre do século XX. E o primeiro ponto é o testemunho de Deus para o mundo. Israel é uma testemunha contínua de Deus sobre a terra. As potências estrangeiras que levaram os filhos de Israel à diáspora, diz o profeta Jeremias, vão desaparecer da terra. Isso se cumpre hoje, Jeremias capítulo 30. Mas a promessa garante a existência de Israel até o fim de tudo. Israel está aí, os ossos secos já reviveram, o corpo foi formado, mas não havia neles o espírito. Diz a palavra profética, verso 8, é isso que falta hoje em Israel. Então aqui nós vemos, em parte, profecia já cumprida, e essa parte da profecia de Jeremias 30, onde que todas as nações e os povos que subjugaram Israel e que causaram a diáspora desse povo, todos eles já quase todos eles, grande parte deles já não existem, mas Israel permanece, né? Então aqui nós vemos a fidelidade de Deus com relação ao seu povo. Segundo ponto aqui dentro é o status de Jerusalém entre as nações. Olha isso. As potências estrangeiras pressionam o governo de Israel sobre o status de Jerusalém. Entre outras coisas, Israel é um estado soberano desde 1948, conforme já vimos antes, uma nação reconhecida pelas Nações Unidas depois de mais de 18 séculos de diáspora, mas está ainda sob pressão internacional. Jerusalém continua sendo pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem, como anunciou o Senhor Jesus. Então nós vemos pouco a pouco o cenário se montando e as profecias de Jesus, de Ezequiel, de Jeremias, todas se cumprindo no mundo, né? Em especial na nação de Israel. E o terceiro e último ponto é a restauração espiritual, que é o ponto final dessa profecia. Quando o espírito de graça e de súplica vier sobre os judeus, aí ocorrerá a restauração espiritual, conforme Zacarias capítulo 12, Ezequiel 37, do verso 23 até o 28. A palavra profética vislumbra essa promessa, conforme o verso 14, e é a falta no momento em Israel. É o que falta no momento em Israel. Devemos amar o povo de Israel, orar pela paz de Jerusalém, conforme o Salmo 122. Então, nós, como servos de Deus, devemos sim amar a nação de Israel, orar pela bênção e pela paz dessa nação, orar para que tudo ocorra bem com ela, porque essa é a vontade de Deus e esse pensamento é bíblico, tá bom? Conclusão, nem mesmo duas diásporas e as constantes perseguições promovidas pelos antissemitas puderam neutralizar as promessas divinas. Israel sobreviveu a todas as intempéries da vida e existe como nação soberana desde 1948. A visão
do Vale de Ossos Secos revela a situação dos judeus na diáspora e, ao mesmo tempo, anuncia de antemão o poder e a misericórdia de Deus em restaurar o seu povo de Israel e transformá-lo em uma nação soberana e poderosa no meio da terra. Que maravilhosa essa lição! Que lição abençoada para trazer conhecimentos a nós com relação à nação de Israel, e isso também nos faz compreender o nosso papel como cristão em todo esse cenário, e nós devemos também ser intercessores dessa nação, desse povo, que é o povo de Deus também, né? Nós como igreja, somos o povo de Deus por adoção, mas este aqui seria o povo legítimo de Deus, né? Nós somos filhos adotivos e a nação de Israel seria o povo de Deus, que Deus escolheu para si e que tem guardado e preservado durante toda a história. E como a gente já disse, isso mostra a fidelidade de Deus com o seu povo. Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Beleza? Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Então eu quero te pedir, nesse momento, eu vou fazer o questionário da nossa lição. São 5 perguntas e eu peço que você deixe aqui nos comentários a resposta, tá bom? Primeira pergunta: o que a visão do Vale de Ossos Secos anuncia? Segunda pergunta: o que a palavra profética esclarece sobre a visão de Ezequiel? Terceira pergunta: quando iniciou e terminou a segunda diáspora? A gente falou isso aqui. Quarta pergunta: desde quando Israel voltou a ser um Estado soberano? Também falamos aqui na nossa lição. E a quinta e última pergunta: quando será a restauração espiritual de Israel? Quando será isso, né? Deixa aqui nos comentários a sua resposta. Lembre-se de se inscrever no nosso canal, deixe o seu like para nos ajudar e muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.